No ar. Começando mais um Itacast, com a salva de palmas para esse momento, minha gente. Mais um episódio, rapaz. Mais um episódio, Coisa meu linda. caro amigo. Um pouquinho a voz fraca, pós-acamp aí, né? Embora já passou muitos dias do acampamento, esse episódio, né? Não vai entender, a voz nunca mais voltou. E hoje nós estamos aí para esse bate-papo especial, mais um episódio do Itacast, oferecimento Zavate Interiores. Zavate Interiores com a gente, nosso parceiro de sempre. E aqui, antes de falar o episódio, vamos nos apresentar. Eu sou o Marlon, vulgo Marlão, e você está no Itacast, este que poderia facilmente se chamar Itacrushes pelos seus apresentadores. Seus apresentadores que são casados. Ele conseguiu mais uma. Tá bom. Ó o Misa, ele adora. Itacrushes, essa Estamos no Itacast. Eu sou o Marlon. Eu sou o Celso Machado. E eu sou a Michelle. Muito bem, hoje nós temos aqui a nossa convidada, Michelle, que veio aqui para facilitar esse episódio. Hoje, o nome do episódio é o seguinte, você em casa preste muita atenção. Terapia, fazer ou não fazer? Vamos lá. E a Michelle quiser falar, Michelle, qual é a sua formação, o porquê você está nesse ambiente, fala aqui pra gente. Bom, eu sou mãe, mulher, eu sou da área da educação, sou pedagoga, professora e depois de um tempo me interessei pela psicanálise, né? Então eu sou psicanalista também. Legal. Por isso que eu tô aqui para conversar com vocês sobre terapia. Legal. Rapaz, hoje promete. Coisa linda. Hoje promete, produção? É nóis. Hoje é assunto polêmicas? Não. Hoje é um assunto necessário, então aqui comigo você em casa, você aqui, querida produção que tá me olhando, roda a vinheta. Muito bom, gente. Aqui, pensando nessa ideia, nessa proposta de hoje, o que nós conseguimos entender é que o ser humano, ele traz as suas marcas existenciais. Todo ser humano tem marcas, né? Seja em relação ao passado, presente ou até algumas coisas que vão trazendo, né, à tona alguns sentimentos, algumas coisas em relação ao futuro. Não sabe, né, o que tá para vir. E isso é muito importante para a gente pensar em várias perspectivas. Mas assim, eu acho que de cara, o que a gente pode começar aqui, queria muito ouvir vocês em relação, né, a essa proposta, essa introdução. Qual é a importância para vocês da terapia e do cuidado emocional? Como que a gente pode começar esse bate-papo, esse diálogo com essa perspectiva? Primeiras damas. Bom, eu queria conversar com vocês aqui, colocando a terapia como uma coisa bem, bem leve, né? Que às vezes a gente pensa, terapia, consultório, mas será que eu preciso? Né? Tô ficando doido. Né? A gente pode pensar em vários tipos de terapia, igual aqui no comecinho, né? Assim, roda de conversa, isso é uma terapia também, né? O café com as amigas, o ir no shopping, o shopping no fim de semana, né? Tudo isso não deixa de ser uma terapia. Talvez uma terapia preventiva para não precisar chegar na prescritiva, né? Mas quem dera se todo mundo tivesse acesso e pudesse fazer uma terapia antes de chegar na prescritiva para um autoconhecimento, né? As vantagens de fazer a terapia. Em primeiro lugar, é o autoconhecimento. A gente conhecer as nossas características, os nossos defeitos, qualidades, os nossos limites. Leva um tempo para a gente saber os nossos limites, né? Com certeza. Às vezes, até hoje a gente não sabe muito bem até onde pode ir. Melhora a autoestima, a autoconfiança, o fazer planos para o futuro, né? Mas a gente sabe que vive num país onde isso não cabe para todo mundo. Exatamente. Né? Então, por isso que eu falei assim, da maneira mais leve, tentar levar assim, tentar fazer coisas que a gente gosta, como se fosse uma terapia também. Terapia, né? Porque o dia a dia, seja nosso de adulto, seja de criança, seja de adolescente, a rotina às vezes é estressante. Se você não extravasar, não deixar essa linguagem emocional sair de alguma forma,
Complica. Fica Eu não sei se você complicado. concorda, Michele, mas assim, às vezes eu tenho comigo que todo ser humano precisa fazer terapia. Porque, tipo assim, seja antes da prescritiva, como você colocou, porque na nossa Constituição a gente. São muitas informações, né? É comprovado cientificamente que você, desde o ventre, você está recebendo informações e cargas emocionais que vão te construindo. E as percepções de cada indivíduo são diferentes. A forma de processar isso. Você vai vivendo essas experiências, você vai lidando com elas, às vezes, como você colocou, eu também acredito muito nisso. Eu acho que tem formas leves de você viver a vida que aquilo pode ter uma função terapêutica, sabe? Na Perfeito. tua vida e você resolver coisas, às vezes até sem ter a consciência de que você está resolvendo coisas. Mas a terapia te levando, porque eu acho que a chave da questão da saúde, pensando na saúde emocional, psíquica, o autoconhecimento tem tudo a ver com isso. Porque a partir do momento que você se conhece, você sabe de onde procedem, onde estão as raízes daquela tua forma de ser, da forma de agir, de pensar, de falar, de reagir às situações, isso te ajuda a lidar melhor com a vida. Então, assim, não sei se você concorda com isso, mas eu acho que todo ser humano ele precisa experimentar, passar pela questão da terapia. Seja ela dessa forma leve e natural que a gente pode trazer para a nossa vida, onde você vai viver descargas emocionais e aquilo vai colocar as coisas no lugar, como também diante de um profissional e trabalhando isso, antes de tudo, eu creio que é autoconhecimento, né? Eu acho que é uma... Porque esse autoconhecimento vai melhorar tudo, né? Com certeza. Ao nosso redor, os relacionamentos, né? Vai ajudar em tudo dessa forma. Porque hoje em dia as pessoas não conversam muito mais, né? Às vezes a gente vê em casa mesmo, isso acontece lá em casa, tá todo mundo ali, né, no seu celular. E nada contra, né? É legal também, mas a gente tem que tentar encontrar um meio termo nisso. Essa questão, você falou assim, às vezes a gente resolve coisas nessas terapias, né? Diversas aí da vida, seja um esporte, alguma coisa. Por exemplo, conversar, né, com os amigos. Vocês já se pegaram assim, conversando, contando uma história para um amigo? Uma história mais leve. Mas uma história que você já contou várias vezes, mas você está contando de novo. Talvez seja nova para você, mas eu já tinha contado para ele. E de repente cai uma ficha. Clique, né? Aquele clique. Tipo, faz bem. E até vocês dois podem dizer muito melhor, né? Por exemplo, a proposta da psicanálise é a cura através do diálogo. Não é isso? E é interessante porque, assim, ó, você pensando num ponto de vista social da coisa, realmente tem pessoas que não podem hoje, não têm acesso a uma terapia, né? Mas você poder ter essa sensibilidade, essa coisa cara, é terapêutico eu me reunir com os amigos, como você colocou, dentre tantas outras coisas. Eu acho que é bom que acho que já vai deixando até a mente aberta, o coração aberto para um tipo, até se for um caso de um tratamento. Para quem necessita, né? E essa questão da psicanálise me chama a atenção. É isso mesmo, né? A proposta da cura através do diálogo, não é? É pela fala, né? É a cura pela fala. O Freud, né, quando começou a desenvolver a psicanálise, ele rompeu um pouco com a medicina da época justamente porque saiu da medicina prescritiva, né? E assim, a medicina até hoje prescritiva tem um degrau, né, entre o sujeito e o objeto, o médico e paciente. E a psicanálise é diferente disso, é mais verticalizado, né? O psicanalista, ele nunca vai interferir, né? É você, né? Você falando, você processando, e à medida que você vai falando, você vai digerindo, você vai conduzindo, né? Você vai entendendo coisas da sua vida que de repente era lá da infância, ou vem lembranças que submergem do inconsciente e você vai conseguindo, né, organizar, né? É interessante isso, né? Na psicanálise, o analista, ele é um facilitador que vai procurar ter as perguntas adequadas, mas o agente
do processo terapêutico ali é o próprio indivíduo em questão, sabe? É o paciente, né? Ele que acaba sendo... Porque é justamente aí, a partir da questão do autoconhecimento, de você... Até uma expressão muito usada dentro da questão da psicanálise é que você recalca experiências que são experiências que te feriram, que a gente chama de traumas, e quando você recalca isso, você não mata. Isso está dentro de você. E só que está no teu inconsciente, você não tem o acesso claro sobre isso. Peraí, então. Quem é contra a terapia é um recalcado? Ô, Marlon. Brincadeira, gente. Brincadeira. Tá, tudo Não, certo. é que tava ficando muito sério, você queria que a gente desse uma risada, né, beleza? Tinha que dar uma Desculpa. desbaratinada. Perdão. Mas então, esse recalque, essa é a grande questão, porque a gente às vezes usa essa expressão, né? Põe uma pedra no passado, isso, aquilo lá. Cara, não existe pedra no passado. As coisas estão vivas, elas estão recalcadas, mas estão vivas. E elas precisam ser trabalhadas. E às vezes, e aí a terapia, no caso, orientada por um analista, por um psicólogo, né, um terapeuta, ela justamente visa isso, chegar nesses pontos, trazer isso consciente para que o indivíduo ressignifique isso. Porque viver isso, a gente falou assim, as curas, não vamos dizer assim, usar a expressão cura, mas as terapias de sucesso que são feitas dessa forma leve, é justamente porque aquele indivíduo lidou com situações que estavam ali dentro dele, de uma forma leve, sozinho, e conseguiu superar, ressignificou aquilo. Então, ele continua a viver, ele se conhece melhor, ele continua a viver bem. Às vezes não é possível, então precisa da intervenção de um terapeuta, de uma terapeuta para ajudar. Um trabalho multidisciplinar, muitas vezes. Sim. Aí pode entrar o psicanalista, nem sempre é o psicólogo, mas pode entrar o psicólogo, de repente o psiquiatra também, né? Porque se tiver que prescrever alguma medicação, é só o médico mesmo. Só o médico. Né? Então, quando eu falei do Freud romper com a medicina prescritiva, mas ela tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Né? E existem casos e casos, né? Tem casos que resolve, né? De repente aquilo ainda machuca, porque a gente tá vivo, mas aprende a lidar com a frustração, com o machucado, né? Mas depende muito, existem muitos tipos de terapias. Daí a pessoa vai se identificar melhor, né? Não, e até pegando assim o seu gancho, tô muito falador, Marlon. Não, tá lindo, tá maravilhoso. Você tem que falar. Pegando o gancho da Michelle aqui. Eu, por exemplo, eu passei, volta de 2000 mais ou menos, eu passei por uma depressão profunda, né? Eu fui adoecendo e não conseguia lidar com aquela angústia a ponto de ficar trancado num quarto escuro, não querer ver ninguém, né? A ponto de querer e de tentar tirar a própria vida. Isso, passei por essa experiência. E fui encaminhado para um psiquiatra. Porque, tipo assim, o ponto que eu estava chegou num momento da minha vida que eu não consegui lidar e que somente a questão da terapia, do trabalhar pela fala, essa coisa toda, não seria suficiente. Então, houve uma intervenção medicamentosa, eu tive que tomar medicamento. E o meu psiquiatra, naquela vez, ele falou o seguinte, falou assim, ó, a medicação não é a cura. Ele falou assim, a medicação é a corda que vai te tirar do poço. Você está no fundo do poço. Então, a medicação vai te tirar do poço e o que vai te ajudar a encontrar a cura é a terapia. Ele falou assim, então não adianta nada do que eu estou fazendo se você não fizer terapia. Cara, isso para mim foi um divisor de águas. E quebra a ideia da dependência, da medicação, né? Sim, porque eu fiz todo o processo, por exemplo, o tratamento, foram 3 anos, meu tratamento. Comecei o tratamento, fiz o desmame e não tomo mais medicamento. Talvez possa existir situações de pessoas que precisem tomar. Eu tenho um amigo que ele precisa ter uma situação, até uma deficiência no organismo mesmo, que precisa ser composta com medicamento. Então, são casos diferentes. Mas foi fundamental a intervenção dele para me tirar do lugar que eu estava e depois, na terapia, né, acompanhado por um psicólogo, eu fui trabalhando uma série de coisas para entender o que me levou até aquele ponto e como lidar com aquilo, com quem eu sou, com os meus recalques, você tava os meus traumas, você estava recalcado, aquilo que estava lá para poder não voltar àquele mesmo lugar, entendeu? E assim, até para uma questão didática, para a galera que está acompanhando a gente,
assim, acho que seria bacana se vocês puderem explicar a diferença entre psicólogo, psicanalista e psiquiatra. Vocês conseguem colocar isso pra gente aqui, só pra ficar claro, a galera às vezes nos confunde. Vou fazer uma terapia, mas vou no psiquiatra. Só pra gente entender certinho. Se vocês conseguem colocar pra gente? O psiquiatra, o médico, né? Médico. Psiquiatra, ele fez medicina lá, 7 anos, e a especialização dele é psiquiatria, né? Ele basicamente trata das doenças da mente, assim, falando a grosso modo, né? O que se confunde mais é o psicólogo e o psicanalista, que eles podem ser o mesmo ou não, né? Bem. O psicólogo, ele fez faculdade de psicologia, 5 anos, e ele vai trabalhar da forma que ele se identificar mais, escolhendo algum tipo de psicoterapia para seguir, para trabalhar com aquilo. Alguns escolhem um tipo, outros analisam o caso e veem o que se encaixa melhor. E pode ser que ele escolha a psicanálise também. A psicanálise não é um curso universitário. Não é uma profissão reconhecida, porque é um curso livre, foi criado dessa forma lá por Freud, lá na Áustria, né? Quem pode ser psicanalista? No Brasil, qualquer pessoa que tenha alguma formação universitária. Outros países pode ser que eles tenham outras regulamentações, né? Quais são as profissões mais comuns que buscam a psicanálise? As da área da saúde, né? Psicólogo, médico, da área da educação, que é o meu caso, né? E outras áreas. Teólogos. Teólogos, Teólogos, né? Alguns fazem para se metem com isso. acrescentar já na sua atividade, enfim. Outros para atender, de fato, mas basicamente é essa a diferença. O curso de psicanálise tem vários institutos no Brasil que oferecem, né? Eu fiz pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise em Campinas, o pastor faz por outro, né? O CBPT. CBPT. Eu comecei também. Eu e o Celso, estudantes de psicanálise, no caso, eu tô meio... Confesso, assim, tá um pouquinho mais devagar. Que eu acho que é o mesmo, né? O material mesmo, que a gente... é o mesmo. Eu comecei agora também, e é interessante o pessoal saber, assim, a logística da coisa, né? Porque daí fala, não, preciso de terapia. Vou marcar com o psiquiatra. Ué, calma. Daí, acredito que possa haver, mas não é bem esse o caminho, né? Acho que é legal pra gente entender. Então podemos afirmar aqui, para esse primeiro ponto aqui da conversa, que a terapia... ela não é apenas importante para a vida das pessoas, como é necessária? Sim. Com certeza. Até, posso perguntar uma coisa, pastor? Ele falou que fez o tratamento lá, né? Para sair da crise por 3 anos. E depois, continuou a terapia? Você acha que é importante essa manutenção? É importante. Eu tô procurando de volta terapia. Né? Eles puxam minha orelha aqui no escritório porque eu falo e ainda não marquei, mas já consegui alguns contatos e estou indo até. É extremamente importante. Eu fiz durante esse período por conta da situação que eu estava, mas depois disso eu senti necessidade de continuar fazendo, né? A gente vive tantas situações na nossa vida, então eu fiz, depois que eu voltei para cá, eu continuei fazendo, fiz por 2 anos. Aí só interrompi porque a minha terapeuta mudou-se daqui e aí eu fiquei um tempo sem conseguir alguém. E agora eu já consegui alguns contatos, uma pessoa que da igreja me indicou, 2 profissionais, e eu fiz contato e quero retomar esse ano ainda, se Deus quiser, mês que vem eu já quero começar a fazer. Eu julgo ser assim, extremamente importante. Por vários motivos, até assim, e acho necessário para quem lida com pessoas. Você trabalha na educação, a gente que trabalha nesse ambiente eclesiástico com aconselhamento, uma série de coisas, você lida com as dores das pessoas, o tempo todo você tem que processar isso, você lida com essas questões e você tem as suas. Então tem coisas que te atingem mais ou menos, então para mim, hoje é uma coisa inegociável, é necessário eu continuar fazendo, e eu vou continuar fazendo a terapia. E é legal, ele falando isso, eu aproveito para falar do meu caso, né? Que eu sempre falo sobre isso, a questão da ansiedade, que é um transtorno de ansiedade que eu tenho aí, né? Lidado nos últimos anos, e não parei com terapia, não parei, faço terapia.
quando foi necessário, tomei medicação, fui no médico. Hoje, tudo através da terapia. Tenho, assim, as redes de apoio ali, as mentorias, amigos que eu converso abertamente sobre isso. A nossa realidade hoje de corpo pastoral, né? A gente fala muito sobre isso, a gente cuida muito um do outro nesse aspecto. E aí você entende a necessidade. Eu, por exemplo, hoje eu não me imagino sem. Eu, assim, na verdade, eu tenho certeza que eu não posso ficar sem, cara. Por conta de tudo que eu identifiquei. E falando do psicanalista, né? Só para terminar ali, a formação é por volta de 2 anos, mas engana-se quem pensa assim, eu fiz o curso, agora eu sou psicanalista. Não, o psicanalista, acho que é por isso que não tem o degrau entre o paciente e o psicanalista, porque é em constante formação. O psicanalista, ele tem que fazer análise o tempo todo, né? Ele tem os mentores e estudar sempre, né? Estudar. Muita leitura, muito estudo. Sensacional. E assim, agora aqui vamos aprofundando, né? As ideias. Pensando nisso tudo, na questão da integralidade do ser, né? A gente conversou um pouquinho, eu e o Celso, sobre esse termo bacana, que é o ser humano que existe e tem as suas demandas, tem as suas, né? As diversas áreas da vida que tá ali lidando. Podemos, assim, pensando no aspecto da falta do cuidado emocional, não se preocupar com isso, as pessoas que acreditam, não, tal. De certo modo, isso pode acarretar, né? Aí, Celso, começando por você, de repente, se quiser passar a sua visão, ou, né? Acarretar algumas questões, por exemplo, a questão da espiritualidade. Uma pessoa que geralmente não está emocionalmente, mentalmente bem, que não, e assim, né, não tem essa sensibilidade do cuidado, muitas vezes as pessoas fechadas, né, as pessoas às vezes evitam. Isso, de certo modo, pode afetar na questão, por exemplo, espiritualidade, questão física. Como que a gente pode avaliar isso assim? Eu creio que sim, até me apropriando da expressão que você usou, né? Integralidade do ser. Eu vejo o ser humano como um ser integral. Acho que você não consegue. A gente às vezes departamentaliza, mas por finalidade de estudo, né? E até para você conseguir conceituar alguma coisa e falar assim. Mas na verdade é comprovado que, tipo assim, que você às vezes, se não está bem emocionalmente, isso vai refletir no seu físico. As Né? doenças psicossomáticas, né? Exatamente. São as psicossomáticas, saiu. Né? Psicossomático. Exatamente. E eu creio que nessa integralidade afeta tudo. A questão espiritual, se eu não estou bem emocionalmente, por exemplo, se eu não estou bem emocionalmente com alguns traumas que mantém na minha vida culpas e uma série de coisas, isso vai afetar a minha vida, minha realidade espiritual, minha espiritualidade. Porque, tipo assim, quando você pensa na espiritualidade na perspectiva cristã, você crê que Cristo livrou você de toda a culpa, que não existe espaço para culpa, que a culpa é destrutiva, ela é nociva. Aí, se eu não trabalho isso, vai afetar a minha espiritualidade, entendeu? Vai abalar a fé, né? Oi? Vai abalar a fé. Exatamente. Vai abalar a fé. Então, eu creio que quando você olha se você olha para o ser humano como um ser integral, está tudo interligado, né? Aí até meu encorajar, minha palavra de encorajamento é essa. Da mesma forma, eu preciso cuidar do físico, né? Mas assim, há um estímulo, hoje está na moda, cuida do seu físico, não sei o que lá, alimentação, atividade física, beleza. Tá certo, não tem nada errado. Mas cuida também do teu emocional. Porque o físico tá na cara, né? As pessoas percebem. Agora, Exatamente. O emocional, por quanto tempo ela vai conseguir disfarçar? Sim. Vai conseguir jogar para debaixo do tapete, né? Nós somos seres, né, integralizados. Vai trabalhar, não, agora eu vou vestir meu uniforme aqui profissional, né, minha máscara de profissional. Vai para casa, a pessoa não sustenta isso por muito tempo. Não Pois é. E é interessante isso, né? Que até um outro pontinho aqui, refletindo que o mesmo cuidado que devemos ter, por exemplo, com a questão física, né? A questão espiritual, que as pessoas...
as pessoas conseguem, por exemplo, assim, priorizar a espiritualidade e deixar de lado a saúde emocional. Tem pessoas que fazem isso. Sim. E isso pode acarretar também em outras situações, talvez ruins, né, para as pessoas. Mas da mesma forma que a gente precisa ter a preocupação com, né, esse olhar integral para nós, a saúde mental, a saúde emocional, ela também tem que estar ali no top 5 dessas preocupações, né? Tem que estar. Às vezes, assim, no nosso meio que a gente vive no meio religioso, no meio religioso cristão, às vezes há muito preconceito em relação a isso, né? Até a gente ouve muitas pessoas falar, Jesus é meu psicólogo, não preciso de psicólogo, não preciso de terapeuta, não preciso... Cara, Jesus é meu Salvador e meu Senhor. Amém. Ele morreu na cruz para falar para você aí, ó. Ele é meu Salvador e meu Senhor. Teu Salvador e teu Senhor. Jesus é isso. Aleluia. Agora, ele capacita homens e mulheres. Capacita para agirem como terapeutas e ajudarem as pessoas que estão emocionalmente feridas e machucadas a superarem seus traumas. Ele capacita. Então a gente precisa, da mesma forma que a gente confia num médico para tratar de uma artrite, essa é a minha linguagem da minha idade. Da mesma forma que você confia, da mesma forma que você confia num mentor espiritual para te orientar a princípio, te discipular, você precisa também confiar em alguém da área da saúde emocional para te ajudar a colocar em ordem aquilo que está fora de ordem, entendeu? E assim, a gente sabe que não é fácil cuidar de todas essas áreas, né? Falta horas no dia, né? Para cuidar do físico, para cuidar da saúde emocional, para cuidar dos que estão perto da gente. Mas se a gente não tá bem, a gente não consegue fazer mais nada. Exatamente. E uma coisa assim, até compartilhando experiências que aconteceu comigo, tá? Falando de mim. Na questão da fé, espiritualidade, eu não tenho dúvida da vida em comunidade, do estar em comunhão na igreja, enfim, com pessoas. E às vezes a falta, o desleixo com o cuidado emocional, você pode chegar num ponto, que foi o ponto que eu cheguei, de não conseguir ficar em ambientes com outras pessoas. Entende? No meu caso, eu posso dizer que não foi por desleixo, foi por ignorância. Eu não sabia que eu tinha crises de ansiedade. Então, de repente, eu comecei a me ver com um pezinho ali naquela síndrome do pânico. Tipo, não consegui ficar em ambientes... ir num shopping com amigos, quando eu tava morando em São Paulo, cara, eu precisava sair daquele ambiente para respirar. E eu não pedia ajuda, eu ficava quieto, porque eu tinha vergonha, eu não sabia que eu tava tendo uma crise emocional. Eu não conseguia entender isso. Então, você que cabe até um alerta, você que às vezes tem percebido alguns sinais, não ignore, né? Não ignore, peça ajuda, fale sobre isso. E você que sabe, tem gente que sabe, cara. Você que sabe que tá lidando com alguma questão, com alguma situação, cara, abra o coração, né? Abra a mente para esse cuidado, para esse tratamento, porque eu aqui, o Celso também, nós somos provas vivas do resultado de você... né, despertar o quanto isso faz bem, o quanto isso pode mudar, né, Celso? Exatamente. E muito legal, quando a gente para pensar nessa questão fé e espiritualidade, né, o cuidado integral, se a gente parar para pensar um pouco, minha gente, aqui agora talvez fique um pouco polêmico, hein? Né? Nós poderíamos dizer, ou observando tudo isso, que talvez a religião, ou o olhar religioso, né, a religiosidade, muitas vezes condena algumas situações como, né, doenças psicossomáticas, pessoas com condição de neurodivergências. Será que encontramos isso no meio religioso? Falta de fé, né, algumas coisas, né? Falta do que fazer. Vai capinar um terreno, vai capinar um lote, piá. Terapia? Vai lavar uma louça. Vai carpir um quintal, né? Como você vê essa questão da religiosidade assim, Salsão? Eu acho que rapaz, sim.
infelizmente, assim, há algumas distorções, sabe? Da questão do evangelho que fica espiritualizando tudo ou demonizando tudo, né? Então, é obra do diabo, é obra do maligno. Eu não estou dizendo que o diabo não exista, que ele não atue, que ele não tenha, né, o seu papel no universo, nas coisas que acontecem. Mas a coisa... como é que é a palavra difícil que você usou aí? Neurodivergência. Neurodivergência. A coisa da neurodivergência é humana. Sim. Não tem a ver com capeta. Tem a ver com o ser humano. O ser humano... Para resolver aqui, né? Na Oi? Terra, para resolver aqui na Terra. Para resolver aqui. Perfeito. Você entende? Exatamente. É aqui que a gente experimenta isso e é aqui que a gente resolve isso. Mas não porque o diabo está infringindo algum tipo de coisa. São coisas... aqui estamos sujeitos, sabe? A lidar. Você entendeu? E aí o que a gente precisa, o olhar que a gente precisa ter é justamente esse de realidade, de olhar com realidade, de buscar informação e de tomar posicionamento. Entendeu? De cuidado, de tratamento, o que está O disponível. que eu posso fazer, Sim. né, por mim? O que é de Deus, ele vai fazer. Ele né? vai fazer, exatamente. Antes mesmo que eu pense em orar, ele vai fazer. A palavra mesmo diz isso, que tipo assim, que a palavra nem chegou à boca e ele já sabe, ele vai agir, né? Mas o que eu posso e o que eu devo fazer, né? E se o Misa tivesse aqui, ele ia fazer assim, ó. Celção, é errado o crente fazer terapia? É mesmo. Não é? Que rufem os tambores. Rufem os tambores. Eu tô curiosa por essa resposta também. Não é errado. Na verdade, o crente deve dar um bom testemunho e ser exemplo, porque com esse testemunho ele ajuda outras pessoas que estão enfermas emocionalmente a encontrar o caminho da superação, da cura, do encarar o trauma com realidade e ressignificar muita coisa na vida para viver uma vida um pouco melhor. Eu acho que é dever nosso. Coisa linda, coisa linda. E aqui, caminhando para esse encerramento, para essa conversa maravilhosa, nós temos aí até algumas pessoas da Bíblia, Celção, se lembrar de alguma coisa, que a gente consegue identificar algumas fragilidades emocionais, né? Percebemos a Bíblia como um todo incentivando sempre o ser humano, né, no caminho da alegria, para ficar bem os salmos, né? Uhum. Muitas vezes tem sim salmo de lamentação e outras coisas, mas há sempre um aspecto ali e tal, mas a gente consegue identificar algumas coisas aqui? Algumas... Sim, tem. Não sei se a amiga quer falar, mas assim, tem você olha assim, uma gama de pessoas na Bíblia. Você vê passando por processos assim. Elias passou por um processo. Ele veio de um estresse muito grande do embate com os sacerdotes lá de Baal, tal. O cara se desgastou de tal forma. Aí o pessoal que gosta de espiritualizar, se acovardou, foi se escondendo. Não, o cara estava depressivo. Sim. É um estresse muito grande que ele vive e ele se recolhe. Sim. Você vê, Paulo, ele escreve, pegando um exemplo do Novo Testamento, acho que na segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, ele fala assim, olha, o sofrimento que veio sobre mim, a minha angústia foi tão grande que eu cheguei a desesperar da própria vida. Ele desejou morrer, uma angústia tão grande que ele pensou em morrer. E ele é o apóstolo Paulo, ele não é super-herói, é um ser humano. Sim. O legal da Bíblia é que a Bíblia não esconde essas coisas. Jesus... Isso aqui é um exemplo. Cara, perfeito. Lá no Getsemane, estresse no limite de um ser humano a ponto de transpirar sangue. Angústia extrema. Ele estava apresentando um quadro de estresse, um processo depressivo ali profundo. Sabe assim, ele viveu isso na humanidade dele. E eu vejo uns aspectos da ansiedade. Eu que tenho ansiedade, aquela coisa da inquietação, essa coisa da transpiração, não, mas suar frio, tá frio, às vezes suar frio. Isso aconteceu muito comigo. Sim. Essa coisa das São exemplos. Eu lembrei de 2 exemplos. Moisés, né,
que saiu fugido, né, do Egito, tudo. Quanto medo, né, ele pensava, mas eu voltar, eu libertar esse povo. O tempo que ele ficou fora, né, que ficou longe, quanta Muito transformação Deus operou na vida dele, né, para ele voltar Sim. lá empoderado, né, na frente do farol, empoderado, mas a gente sabe a que custo, né, como que ele devia estar por dentro, né, Sim. mas é Deus agindo na vida dele. E outro que eu gosto demais desse exemplo, que na verdade eu não gostava muito dele, é Pedro, que era muito falastrão, né? Não pensava para falar. Não, inconsequente demais. Inconsequente demais. E quanto que ele fez, né, se deixando transformar por Cristo, né? Nem Jesus pregou e 3.000 pessoas, né, se converteram numa vez só, Exatamente. né? Mas assim, ao se deixar, né, transformar. Rapaz, a Bíblia tá aí, hein? A Bíblia tá aí para mostrar todas essas questões, esses aspectos aí importantes. E Marlon, e só uma coisa aqui ainda dentro dessa questão de Bíblia, assim, é interessante, porque tem vários textos que falam, principalmente assim, Eclesiastes ali, é um processo terapêutico, do primeiro capítulo até o final. O cara vive um monte de crise, enfrenta um monte de coisa, altos e baixos, e no final ele resolve aquilo ali de certa forma, na fala final dele lá. Mas assim, há um processo. E aí, pensando que talvez seja o mesmo autor nos Provérbios, tem vários textos que falam, né, que o coração alegre deixa o rosto formoso, aquilo que o homem pensa a respeito de si, assim ele o é. Aí você vai para o Novo Testamento, você pega Paulão dizendo o seguinte, transformar pela renovação da mente. Ele está falando, um processo terapêutico que faz o que com a gente? Ele produz, é claro, tem a renovação da mente, receber a mente de Cristo, a salvação, tudo aquilo. A gente sabe que isso existe, é real. Mas nesses processos das dores da vida, a mente renovada coloca as dores nos devidos lugares, ressignifica elas, dá nome de ressignifica e prossegue. Sensacional. A Bíblia... Sensacional. Assim, vamos encerrar aqui. Eu queria que você me deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que acreditam que muitas vezes alguém que está com depressão, alguém que tem ansiedade, alguém que tem algum tipo de doença psicossomática, neurodivergência, enfim, seja o que for, acredita que essa pessoa não pode exercitar a fé, não pode estar numa comunidade de fé. Deixa uma mensagem para nós aqui, para aqueles que muitas vezes até como cristãos, aqueles que acreditam em Deus, são contra esse. Eu queria que você, só pra gente encerrar com chave de ouro, qual que é a mensagem que você deixa pra gente, querida? Eu queria retomar, como que eu comecei falando, né, pra ninguém ficar pensando assim, agora eu vou ter que procurar um consultório, vou ter que pagar uma terapia, né, igual eu falei, quem dera. Calma, gente, calma. Todo mundo pudesse. Mas conversem mais, não se fechem. De repente, assim, em casa com a esposa, o marido, mas eu converso com ele todo dia, não resolve, mas sai com os amigos, né? Não fica guardando o que está debaixo, né? Não joga para debaixo do tapete, porque depois é pior. A gente precisa extravasar essas emoções para poder processar, para poder conviver melhor com os problemas que a gente enfrenta aqui no mundo, porque aqui, eu falo para os meninos aqui, é planeta Terra, que as coisas são imperfeitas, perfeitas só vai ser no céu, né? Tentem fazer coisas que vocês gostem e que elas passem a ser como se fosse uma terapia, um artesanato, um esporte, o sair conversar, né? Mas se acender esse alerta, não, eu preciso de alguma coisa a mais, eu preciso, procure ajuda. Exatamente. Né? Pode começar aqui pela gente, pedir alguma indicação, pode vir conversar. Para mim, é uma terapia vir aqui conversar com vocês. Eu queria poder fazer isso mais vezes, mas eu já falei isso em outros momentos aqui. Para mim é uma terapia. Não, conversar, falar é uma terapia, né? A cura vem pela fala, seja com um amigo, seja com um familiar, ou seja com um profissional. Mas se o alerta acender, não hesite, não tenha vergonha, ninguém está livre. Ninguém está livre. Você pode olhar para uma pessoa e pensar, meu Deus, mas ele tem tudo. Depressão por quê? Ninguém está livre. Ninguém está livre. Né? Muito bem. Depressão, ansiedade, seja qual for a situação, não é frescura, cara. Não é frescura, não é falta de fé. E que bom, que papo bom. Mi, muito obrigado. Uma salva de palmas para mim, produção.
Eu que agradeço a oportunidade. Que honra recebê-la aqui, querido. Nosso primeiro convidado, hein? Foi o primeiro. Olha Você só. estreou aqui, os convidados. Que coisa boa. Muito bom. Você que está acompanhando a gente agora, compartilha esse vídeo, manda para alguém, certo? Vai lá nos comentários e qual que é aqui, produção? A gente quer, sabe o que a gente quer? A gente quer dicas. Queremos sugestões, cara. Manda pra gente o quê? Temas, convidados. Fala com a gente que a gente tá aqui, ó, pronto pra, seja qual for o tema, trazer à tona e conversar, porque esse é o objetivo do Itacast, que uma gota inundará o mundo. Aí. É isso. Tamo junto. E aqui mais uma vez lembrando do nosso parceiro oferecimento Zavatti Interiores. Valeu! Valeu.